Nessa história, um gamer viciado reencarna em seu jogo favorito como vilão final. Com isso, ele herda todos os poderes e traz suas subordinadas junto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e comenta qual anime você tá assistindo no momento. Vamos interagir nos comentários. Eu vou responder todo mundo. Sem mais delongas, bora pro manhwa. O manhwa começa com gritos de desespero. Um prisioneiro, tomado pela raiva, berra contra o rei demônio. Ele, por sua vez, permanece sentado em seu trono tranquilo. Espera, de repente, ele percebe que reencarnou. Agora ele é Bai King, o rei demônio mais temível de todos os tempos. No entanto, essa não é uma boa notícia. O Bai não é um simples vilão, mas sim o antagonista final do famoso jogo Amor Mortal, um clássico conhecido por sua história brutal. No enredo original, o demônio traiu o seu mestre, jogando ele em um caldeirão e refinando um elixir humano para fortalecer o seu próprio poder. E para manter esse crime em segredo, ele massacrou todo o clã, poupando apenas uma única irmã Júnior. No momento final da história, o herói do caminho da justiça o confronta em uma batalha épica. Bai, no entanto, mesmo no auge do seu poder, é derrotado. E agora, em um estado patético, fraco e derrotado, ele está prestes a morrer pelas mãos da sua própria discípula mais confiável. Alguém bate no portão. O som ecoa pelo salão, trazendo consigo um peso familiar. Do outro lado, a sua discípula aguarda, segurando um frasco na mão. O Lorde Demônio reconhece essa cena imediatamente. Era o momento final do jogo Amor Mortal, o desfecho de sua história trágica. No enredo original, a sua discípula, manipulada pelo protagonista Xion, o envenena sem que ele nem suspeitasse. Mas agora tudo era diferente. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. A discípula caminha em sua direção. No entanto, por trás de sua aparência serena, ele sabia que havia uma intenção de matá-lo. O medo e a urgência tomam conta dos seus pensamentos. Se ele não fizer nada, seu destino será o mesmo do jogo. Além de morrer, as suas discípulas vão ser levadas pelo protagonista bonitão. Não. Sabendo de tudo isso, ele acredita que pode impedir a sua morte. Uma notificação inesperada surge diante dos seus olhos. O sistema ativa, vinculando ao lendário sistema do amor. Uma missão aparece. Ele deve fazer a sua discípula abandonar todo o ressentimento e se tornar completamente devota a ele. Ele, o grande Lorde Demônio, temido por incontáveis gerações e conhecido por atos diabólicos, agora se via preso em um sistema ridículo de amor. O Lorde Demônio observa atentamente a sua discípula. Seu olhar cabisbaixo e a excitação em seus movimentos deixam claro que ela não tem total convicção do que está prestes a fazer. Ele sabe que, naquele momento, ela é a sua única chance de avançar na história, e um sorrisinho perverso se forma em seu rosto. Ele estende a mão conjurando uma grande rajada de vento. O impacto repentino assusta a jovem, mas a força do vento apenas remove os cadáveres espalhados entre eles, limpando o caminho. Com uma voz calma, ele a convida a se aproximar. Diante da presença imponente do seu mestre, a discípula se joga ao chão e o saúda respeitosamente. No entanto, a sua mente está inquieta. Os pensamentos sobre a sua conversa anterior com Xion vêm. Segundo as palavras dele, era a garantia de que a pílula era capaz de devorar a alma do Lorde Demônio, erradicando qualquer possibilidade de reencarnação. A discípula informa que o lote de ervas espirituais de 100 anos foi finalmente concluído, e que agora está presenteando seu mestre com uma pílula de 9 transformações mágicas, um item que ele já tinha solicitado há algum tempo.
O Lorde Demônio observa a oferenda e questiona sobre a velocidade da produção e com um tom sério, ele pergunta se a pílula foi realmente refinada da maneira adequada. Shang-Hi disse que jamais seria negligente. Ela explicou que havia ajudado a refinar a pílula ao longo de 2 meses e que a qualidade da pílula deveria ser de classe 7. O Rei Demônio, com um olhar sereno, questiona o motivo da pílula ter 9 cores, se era apenas uma pílula de 7ª classe. Ela, angustiada, respondeu que isso poderia ser apenas os ingredientes extras que ela utilizou. Com um tom sério e olhar fixo, o Rei Demônio perguntou sem desviar se aquilo era um acidente ou se foi intencional. A Shang-Hi, claramente assustada, pediu para ele não se preocupar. Apesar dela ter usado ingredientes extras, a pílula ainda tinha o mesmo efeito. E caso houvesse qualquer falha no efeito, ela estava disposta a ser severamente punida por isso. Caramba, a menina quer fazer de tudo para matar o cara. O Rei Demônio claramente está incomodado com a insistência dela em forçá-lo a consumir a pílula a qualquer custo. Ele estendeu a mão e a pílula começou a sair, atraída pela energia da sua mão. A waifu, com um olhar ansioso, pergunta se ele vai consumir a pílula agora mesmo. E antes que ele possa tomar a pílula, ela rapidamente agarra sua mão, impedindo-o de avançar. Ele então olha com um sorriso enigmático. A Shang-Hi apressou em dizer que, caso ele não esteja satisfeito com a qualidade da pílula, ela poderia levar ela de volta para refinar. Ele colocou a mão suavemente sobre o rosto dela e, com um olhar fixo e com um tom frio, ele quer saber o motivo dela querer vê-lo morto. A jovem, chorando, pergunta se o mestre não confia nela. Se virando, o rei apenas pede que ela o siga. Limpando as lágrimas, ela concorda, e então eles começam a descer para um porão. Mano, o que esse cara tá querendo fazer levando uma waifu pro porão? Não, e em um jogo chamado Amor Mortal. Não tô gostando desse papinho. O demônio exibe um sorriso maléfico, ciente de que pode tirar vantagens dessa situação. Eles chegam diante de um enorme portão. A jovem parece assustada e reconhece o lugar, enquanto o garoto reencarnado lembra de que esse foi o lugar onde o Rei Demônio encontrou a sua morte. Foi onde o Xion, o protagonista do jogo, desferiu o seu ataque final nele. O rei explica que o material do portão foi forjado com os corpos de todo o clã Ciclopes. Certa vez, ele foi enganado pelo líder do clã, que tentou remover os seus poderes. No entanto, no último segundo, o seu sangue demoníaco despertou, permitindo assim que ele escapasse. Assim que se recuperou, ele retribuiu a hospitalidade que recebeu, eliminando um por um daquele clã. Se colocando no lugar do seu mestre, a jovem começa a entender os seus motivos. Qualquer pessoa que tivesse passado por tal tormento inevitavelmente se tornaria cruel. Ela se pergunta se ele realmente é tão maléfico assim. O Lorde a encara e diz que não é isso que ele quer mostrar para ela nesse momento. Ele começa a abrir o portão. Ao entrar no local, revela-se um grande templo, onde pérolas demoníacas estão sendo guardadas. Elas emanam uma energia sinistra. Shang-Hi diz que sabe que aquelas pérolas foram criadas pelo seu mestre para monitorá-la, e que o poder dela permite observar cada movimento de uma pessoa e fornecer relatórios detalhados. No entanto, uma lembrança surge em sua mente. A segunda discípula sempre dizia que elas não passavam de ferramentas presas na coleira do Rei Demônio. Agora, diante da revelação do seu mestre, ela se pergunta por que ele decidiu mostrar isso para ela exatamente agora. O Rei Demônio pede que ela preste muita atenção. As pérolas começam a brilhar e aos poucos formam uma espécie de holograma. A imagem revelada mostra uma garotinha chorando. Seus gritos parecem incomodar dois homens que demonstram impaciência. Um deles resmunga que não aguenta mais aquela barulheira.
O outro, no puro ódio, decide silenciar a criança para sempre. A menina, completamente desesperada, o seu corpo treme, os seus olhos se fecham em pavor. Mas então, num instante, com um movimento preciso, um homem interrompe o ataque antes que a lâmina a alcançasse. A criança, com a voz trêmula, pergunta quem é aquele homem. Ele, por sua vez, se apresenta como Bai King. A menina, inocente e com esperança, pergunta se ele é um deus e se ele poderia ajudar o seu papai e a sua mamãe a se levantarem. Ele responde que os deuses desprezam os mortais, mas os demônios não abandonam os vivos. Com um gesto gentil, ele coloca a mão no rosto da menina. Ele pede que ela vá com ele e que de hoje em diante ela terá um novo lar. Nesse momento, o Lorde Demônio explica que por ser quem ele é, acaba tendo muitos inimigos. E isso, é claro, pode colocar a vida das suas discípulas em perigo. E que essas pérolas é apenas uma das suas táticas para manter elas seguras. A waifu fica assustada, perguntando se aquilo realmente é só proteção e não é monitoramento como ela pensava. Ele solta um papinho dizendo que se um dia ele morrer, as 3 irmãs terão chance de ir pro lado do inimigo. Assim talvez elas fiquem seguras. Ele entende que ele não é o cara mais bonzinho do mundo, mas explica que sempre quis o bem das suas subordinadas. Mas nesse momento, infelizmente, ela escolheu matar o seu mestre. A garota não segura a emoção e começa a chorar. Ele continua dizendo: mesmo que vocês mudem de lado, o importante é que vocês estejam seguras. Foi aí que a garota não aguentou, pulou nele, agarrou forte e confessou que estava errada. Chamou a si mesma de idiota por ter duvidado dele e acreditado nos outros. Ela fala que já deveria saber que o seu mestre é a melhor pessoa do mundo. Enquanto a abraça, ela não consegue parar de chorar e implorar por perdão, dizendo que o amava. E ele, com aquele sorrisinho maroto de quem sabe que a missão foi fácil demais, GG Easy, waifu reconquistada. O sistema avisa na hora que ele completou a primeira missão e que tem uma recompensa nova esperando por ele. Enquanto isso, ele pensa que, sem a ajuda das discípulas, ele não terá a menor chance de sobreviver e que nessa história a confiança delas é essencial para ele continuar progredindo. Com um tom mais sério, ele vira para a discípula rebelde e pergunta quem foi o responsável por colocar essas ideias erradas na cabeça dela. Na mesma hora, ela se ajoelha e começa a explicar, contando que tudo aconteceu porque Xiao Shen, o protagonista desse jogo, enganou ela. Ele dá um sorriso meio malicioso e diz que vai dar uma segunda chance para ela, mas em troca, ele precisa de um favor. Ela olha para ele com uma cara de quem vai fazer sapecagens e pergunta o que ela precisa fazer. A cena muda e podemos ver o protagonista. Ele tá preocupado, sem entender o porquê o da waifu rosada ainda não ter voltado. Ele fica se dizendo que se o demônio descobrir que aquilo era um veneno, ela pode estar em perigo nesse momento. É aí que a gente conhece a segunda discípula, a Tantai. Ela comenta que provavelmente o plano ainda tá rolando, mas o prota não se convence. Porém, a waifu cabelo de grama diz pra ele não ser afobado. Ela explica que o lugar é cheio de armadilhas e maldições e que somente a Shang-Hi tem permissão para entrar lá. Mas é exatamente nessa hora que a própria Shang-Hi aparece, se aproximando deles. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele já sai dizendo que tá aliviado por ela estar bem e corre para abraçá-la. Mas ela dá um passo para trás, evitando o contato. O olhar dela agora era de puro desprezo. Ele congela no lugar, sem entender o porquê ela o rejeitou assim. A waifu de cabelo verde pergunta como foi a missão, e ela responde tudo deu certo. O Prot
Protinha fica todo feliz, mas a Tantai parece desconfiada. O Protinha já tá se imaginando famoso por ter eliminado o demônio. Ele tá todo animadinho com a ideia. Pra reforçar ainda mais a história, a Yang Hee solta que o demônio era tão arrogante que acreditou até o fim na devoção dela, contando que o demônio engoliu a pílula sem nem desconfiar. O Protinha completa explicando que o veneno foi comprado no mercado negro e que vai fazer um efeito total em 7 dias. A Tantai então pergunta por que ele tá tão obcecado em matar o Lorde Demônio. Afinal de contas, mesmo sendo um cara ruim, ele nunca teve nada contra o Protinha. A Shang Hee concorda, achando estranho o tanto que ele tá empolgado com isso. E o bonitão, pra se justificar, solta um discursinho de que ele só queria salvar elas das garras do demônio. O cara é esperto, tá? Ele tá querendo pegar as waifus só pra ele. Elas ficam meio sem jeito, e a Yang Hee pergunta se ele realmente faria tudo isso por elas. A garota é atriz demais, tá? Eu não tô tancando. Até eu cairia nesse papinho. Ele tenta acalmar as meninas, dizendo pra elas não se preocuparem e que ele faria qualquer coisa por elas. A Tantai encerra o papo, avisando que já tá tarde e que em 7 dias eles se veriam novamente. Elas dão tchau pro Protinha, mas enquanto ele vai embora, a conversa entre elas continua. Tantai se vira pra Shang Hee e pergunta se ela tá realmente chateada com tudo isso. Ela, por sua vez, responde perguntando se a sua irmã já parou pra pensar que o mestre delas podia não ser a pessoa que elas imaginavam. A Tantai não hesita. Ela deixa claro que depois de tudo que o Xian mostrou, é nítido que elas estavam apenas sendo usadas como fantoches pelo rei. A Yang Hee observa tudo calada, visivelmente preocupada com a irmã. Enquanto isso, o Rei Demônio tá relaxando no seu trono, comentando que esses 7 dias vão ser ótimos para ele recuperar as energias. Nesse momento, ele decide dar uma olhada nas recompensas que ele ganhou do sistema. Um baú de ouro aparece, e ao abrir ele tem a opção de escolher um entre 3 itens misteriosos. 2 deles, ele nem faz ideia para que serve, mas o terceiro chama sua atenção na hora. É um cartão que permite voltar ao estágio de cultivo da sua imortalidade. Sem pensar 2 vezes, ele pega o cartão, e agora falta apenas mais um passo para ele alcançar a imortalidade de vez. Baseado na trama original, o protagonista e o seu grupo só aparecem lá depois de 7 dias. Quando o Rei Demônio já tá fraco e quase morto, é aí que o Protinha Fracote aparece e dá o golpe final no Lorde Demônio. Mas ele, que não é bobo e nem nada, já tá preparando tudo para quando esse dia chegar. Nesse exato momento, ele tá realizando um ritual, desafiando o próprio destino. Diante de um caldeirão cheio de sangue, algo começa a emergir, e o seu truque é revelado. No passado, ele escondeu seu núcleo de cultivo. Então, mesmo que ele morresse, enquanto um pedacinho da sua alma tivesse sobrevivido, ele poderia reconstruir um corpo novinho. É tipo o Orochimaru do Naruto. Sempre que sobrar um pedacinho, ele pode refazer um corpo novinho. Se ele já sabe como a história termina, pra que ele vai esperar? Sem pensar 2 vezes, ele devora o próprio núcleo de cultivo. O efeito é imediato. As suas feridas se fecham na hora e um poder absurdo toma conta dele. Só de mexer o braço, ele produz uma rajada que estilhaça a parede do lugar. Agora sim ele sente que tem a força de um chefe final. A batalha que vem por aí vai ser bem diferente da que o protagonista tá esperando. O demônio tá lá testando seus poderes novos quando uma das suas discípulas retorna. Ela chega com um presente especial pro mestre, algo que ele não esperava. E essa parte definitivamente não tava nos planos originais. Ela diz que o Xion caiu direitinho no conto dela, achando que o mestre tava fraco, e a sua irmã, claro, não desconfiou de nada. Ela explica que o tal remédio só vai fazer efeito mesmo depois de 7 dias, mas enquanto ela fala, dá pra ver nos olhos dela o arrependimento de ter acreditado em alguém tão manipulador como aquele Protinha. Ao levantar as suas mãos, ela mostra o que trouxe, a verdadeira pílula das 9 transformações.
poções, aquele item lendário que pode mudar tudo. O demônio olha pra pílula e depois pra garota. Essa era uma jogada que ele não tinha previsto. Eu não sei vocês, mas eu não ia tomar essa pílula não. Vai que é cilada de novo. Você tomaria? Comenta aí. Essa eu quero ver. Tomaria ou não tomaria? Mas aí vem uma condição. Ela quer uma recompensa em troca da pílula. Quando ele pergunta o que ela deseja, a garota o surpreende. Ela pega a mão dele e coloca no próprio rosto. Ela começa a dizer essas coisas meio ousadas sobre gostar do toque do mestre, o que deixa ele sem graça. Ele tenta bancar o sério, dizendo que ela é uma discípula rebelde e não deveria falar essas coisas. Depois de respirar fundo, ele pergunta se um afago na cabeça já não seria o suficiente. E a resposta da sapequinha deixa claro que ela não quer ser tocada somente na cabeça. O Lorde Demônio fica vermelho que nem um tomate e o sistema escolhe justo essa hora para avisar que ele desbloqueou uma conquista de espalhar o amor. Eu retiro tudo que eu disse. Essa pílula eu tomava facinho, tá? Agora eu entendi porque o protagonista queria as garotas do lado dele. Eu quero, eu tomo. No templo Yangui, a cena mostra o Xion de joelhos diante a sua mestra. Essa é Hua Hierong, uma verdadeira visão de beleza. Ela comenta que ouviu boatos sobre o Lorde Demônio estar enfraquecido e envenenado. E sem pensar duas vezes, o jovem começa a se gabar, falando que ele tem uma relação íntima com a Yang He e que conseguiu convencê-la a matá-lo, seu próprio mestre. Mas ele não termina a frase e leva uma bufetada tão forte que quase gira no ar. A mestra zomba da cara dele, explicando que o Lorde Demônio foi o aluno de um grande mestre alquimista e nunca cairia num truque tão óbvio. Ele até tenta argumentar sobre a pílula ser poderosa, mas um olhar gelado dela é o suficiente para fazer ele calar a boquinha. Ele abaixa a cabeça e admite que pode ter cometido um erro. Tudo aquilo pode ser muito bem um plano ou uma armadilha do demônio para atrair os seus inimigos. Ele anuncia que vai embora e que não merece ser discípulo dela. Por trás da máscara, a mestra esboça um sorriso esquisito. Ela tá remoendo aquela história de anos atrás, quando ele poupou a vida dela. Será que foi tudo calculado? Um plano para fazer ela querer vingança depois? Quando levanta o olhar, a expressão dela é tão intensa que dá medo. Ela diz que ele conseguiu. Ela mesma que vai acabar com ele pessoalmente. Yang He agradece as recompensas do mestre, lambendo os lábios como quem acabou de saborear algo incrível. Enquanto ele fica travado lá, encarando a própria mão. Como ele tá seguindo as regras de espalhar o amor, o jogo recompensa ele com 1000 pontos para poder gastar na loja. Foi aí que ele percebeu que o baú de ouro que ele abriu antes valia 5.000 e que agora ele só poderá comprar um baú de apenas 1000 moedas. Abrindo o baú, o sistema mostra 3 opções de novo. Uma música que pode trazer de volta memórias perdidas, uma lâmina que corta a luxúria dele e uma pílula de reiniciar a vida do zero. Ele fica bravo, achando tudo aquilo inútil. Ele resmunga, dizendo que esse negócio de vender baú é só um golpe para fazer a galera gastar mais dinheiro no jogo. De repente, pérolas demoníacas começam a se mexer. Ele olha curioso e um holograma revela sua discípula mais antiga, Feng Lixi. Ela se ajoelha e ele, assustado, pensa que ver ela pessoalmente é bem melhor do que a por trás da tela e até comenta que ela é do tipo dele. Essa é a pitanguinha que ele gosta. Será que os rumores da fraqueza do seu mestre são mentiras? A bonitona fica se perguntando se deveria avisar a Tantai sobre a fraqueza do mestre delas. Enquanto pensa isso, ela solta um sorrisinho malicioso. Ele nota e pergunta qual é a graça. Os seus olhos se arregalam na hora. Ela entra em pânico. Irritar ele é a pior ideia possível. Ela ainda tem uma runa marcada no abdômen e sofrer aquela punição
coração de novo não é uma opção. Sem perder tempo, ele pergunta onde ela tá nesse exato momento. Ela, por sua vez, responde que já eliminou todo mundo no Monte Heishui e agora pode ir pro caminho da montanha. Ele fica satisfeito e manda ela invadir a torre para pegar um item secreto que ele tanto quer. Ela baixa sua cabeça confirmando, mas pensa que ele continua implacável e desonesto. Quando tenta se despedir, ele a interrompe. Assustada, ela pergunta se ele tem mais alguma ordem. Ele apenas questiona se ela sabe que dia é hoje. Ela se diz tola e pede para que ela ilumine a sua mente. Ele então diz que hoje marca o início de uma era de ouro da juventude. Já se passaram 14 anos desde o dia em que ela o seguiu até o topo da montanha e com um tom mais suave, ele a deseja um feliz aniversário. A discípula fica completamente sem reação. A postura fria dela some, os olhos enchem de lágrima e ela sai sem jeito, quase sem conseguir falar. O sistema, vendo aquilo, gostou e deu 2.000 pontos por espalhar o amor. O jovem que tá encarnado no Rei Demônio fala que nem tava tentando conquistar ela de propósito. Ele só lembrou a data porque ele gosta do design da personagem e da atitude fria dela e acabou memorizando o aniversário. Agora, 2 das 3 discípulas já foram pacificadas e não deve haver mais nenhuma questão em 7 dias. O Rei Demônio tinha em sua mão a pílula mágica que a Pitanguinha deu. Segundo ele, aquele negócio era tão poderoso que depois de tomar, ele ficaria forte ao ponto de esmagar o Protinha como se fosse brincadeira de criança. Enquanto isso, no templo de Yangui, o protagonista estava completamente fora do eixo hoje, todo desengolçado. O seu amigo, percebendo a situação estranha, perguntando se estava tudo bem com ele. Ele responde que não era nada, tentando disfarçar. Aí ele pergunta se o seu amigo entregou o presente que ele pediu para dar a Xiangyi. A expressão do amigo já dizia tudo. As coisas não tinham ido bem. Na verdade, ela partiu o grampo no meio. O Protinha entra em pânico na hora. A espada escorrega da mão dele e cai no chão. E ele começa a arrancar os cabelos de desespero. Justo agora, quando o demônio estava prestes a morrer, é que ela deveria estar correndo atrás dele, completamente apaixonada. Alguma coisa tá errada. O amigo ainda completa que ela não apenas quebrou o presente, como ainda soltou uma frase. O que ela disse? O que ela disse? Ela disse que esperava que o Xion nunca mais olhasse para ela e que tinha medo de que as pessoas que ela gosta interpretassem errado essa aproximação. Foi como se o protagonista tivesse levado uma facada. Ele caiu cuspindo ketchup, mas logo se levantou, gritando que alguém deve ter roubado ela dele. E quando ele descobrir isso, ele grita que não vai deixar essa pessoa sair impune. O Lorde Demônio estava relaxando em seu trono, visivelmente satisfeito. Ele acabava de realizar algo extraordinário. Ele utilizou um núcleo de 9 cores com um poder mágico ilimitado, um feito que nem o lendário Bai King havia conseguido. Ele ainda não era imortal, mas em termos de poder puro, não existia ninguém no mesmo nível. A sua discípula toda animada se aproximou para parabenizá-lo. Orgulhosa, ela compartilha da sua alegria. Ele reconhece que a pílula que ela trouxe foi crucial para o seu sucesso. Ela, aproveitando do bom humor dele, resolveu soltar uma fofoca suculenta, dizendo que o Xion tentou agradar ela com um presente, mas ela quebrou na mesma hora, sem pensar. Toda molhadinha, ela diz que seria mais divertido se fosse o corpo dele quebrado. Eu tô ficando com medo dessa mulher, que isso, que doideira é essa? O Rei Demônio só ficou olhando firme pra ela, até pedir que se aproximasse. Quando ela chegou perto, mandou ela tirar os sapatos. A discípula ficou confusa. Afinal de contas, os pés de uma cultivadora demoníaca são impuros e poderiam sujar aquele chão sagrado. Ele insistiu apenas com um olhar. Ela, sem graça, entendeu. E aí começou o striptease.
Dessa forma, conseguimos ver uma flor demoníaca no pé da garota. O mestre parece surpreso. Ele não sabia que o antigo Bai King tinha envenenado a garota. Porém, para ela, isso não importava. O único sentido da vida dela era servir o seu mestre. A declaração dela foi direta, que deixou o lendário poderoso Rei Demônio corado. Ele até chega a se questionar se aquilo é só um jogo de encontro ou é algo mais que isso. Depois de se recompor, ele apenas indicou o trono ao lado, convidando-o a se sentar. Ela agora, sentada no trono dele, se perguntava se ele tentaria tirar o veneno daquela flor demoníaca. Porém, ela mesma responde que o Rei Demônio tinha coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com isso. Mas do nada, o cara se ajoelha e agarra os pés dela. A mina fica toda sem jeito. Vendo o chefe dela se rebaixar daquele jeito, ele aproxima a boca do pé dela e começa a sugar o veneno. Aí a garota começa a se revirar toda, gritando sem parar, enquanto ele realizava o serviço. Quando acaba, ele se levanta e garante que não tem mais nada no corpo dela, que ela pode ficar tranquila. Ela, toda derretida no trono dele, não consegue nem se mexer. Ele então solta uma provocação, perguntando até quando ela pretende ficar enfeitando o trono dele. É aí que a garota acorda pra vida e pula que nem um gato assustado e sai correndo, toda vermelha de vergonha. Nessa hora, o sistema pipoca uma notificação. Ele recebeu um bônus por espalhar o amor, um total acumulado de 5.000 pontos. E ele fica lá todo pomposo, pensando que valeu a pena o esforço. Ele começa a analisar suas técnicas e habilidades, e percebe que ainda não consegue usar habilidades inatas de Bai King. Isso é por causa do seu nível atual de cultivo. No momento, o que ele tem de mais confiável é aquela técnica de veneno de insetos. Ele lembra que no jogo original o protagonista virá amanhã para levar os créditos pela sua morte. Ele estende a mão e manipula algo no ar, parece um inseto de 4 asas. Ele sorri, imaginando como Xion vai adorar esse presentinho envenenado. Ele vai até um lugar que mais parece uma prisão de almas, e lá dentro os espíritos gritam por vingança, tentando amaldiçoá-lo. Ele ignora e para em frente de uma cela diferente, onde em vez de uma alma, há um homem. O prisioneiro pergunta o que ele deseja. O demônio sarcástico diz que é óbvio que só de olhar pra cara daquele moleque, dá pra ver que ele é um protagonista. O intuito ao capturar esse homem era apenas para fazer uns experimentos, mas depois da morte do Rei Demônio, a verdadeira identidade daquele homem é revelada. Ele é Yu Shuzi, o irmão do protagonista. O Shuzi fica irritado, questionando como que ele sabia disso, mas o demônio ignora e diz que amanhã o irmãozinho dele virá tentar resgatá-lo. É aí que o prisioneiro perde a paciência e ameaça caçá-lo até o fim dos tempos, e mesmo que ele vire um fantasma, ele irá caçá-lo, o Rei Demônio. Porém, ele apenas observa que o garoto já tem uma energia demoníaca dentro dele e provavelmente ele conhece técnicas de cultivo. Com um sorriso perverso, ele propõe um jogo, um duelo. Se Shuzi vencer, ele e o seu irmão saem livres dali. Porém, se ele perder, será refinado pela faixa de ligação da alma. O prisioneiro protesta, dizendo que ele não tem chances contra o Rei Demônio. Caso contrário, ele nem estaria ali. É aí que o Rei Demônio solta um jutsu igualzinho do Naruto e libera o poder do prisioneiro. Além disso, ele revela que recentemente perdeu parte da sua cultivação e que agora eles estão praticamente no mesmo nível. Shuzi então libera uma energia absurda, jurando lutar até a morte se for preciso. Os dois se encaram, pronto para a batalha, mas o demônio já estava aprontando algo. Aquele inseto envenenado de 4 asas já tá voando bem quietinho pela cela. O bonitão ali fica chocado quando o demônio devolveu todo o seu poder e até mesmo a sua espada. Ele fica pensando que como o demônio está mais fraco, essa luta vai ser mamão com açúcar. O demônio tenta explicar que ainda tinha uma reserva de energia guardada,
mas o cara estava com sangue no olho e não quis nem ouvir, ele só queria partir pra batalha. Empunhando a sua espada, ele diz que não queria perder tempo de papinho com alguém que logo estaria morto. O demônio deu um sorriso e perguntou o motivo de tanta confiança. O homem se gabou, dizendo que no mesmo nível de poder, ele jamais seria derrotado. O demônio só o provocou, mandando ele vir com tudo. O cara concentrou uma energia na espada e de repente várias lâminas luminosas surgiram ao seu redor, todas apontadas para Bai King. Ele atacou com tudo, lançando as espadas em alta velocidade. Uma delas era enorme. O demônio nota logo de cara que aquela técnica é mais forte com aquele cara do que com o próprio protagonista. Mas o demônio não se abala. Ele fechou a mão concentrando uma energia escura e decidiu usar essa luta como teste para os seus poderes. Quando a espada gigante se aproximou, ele deu um soco nu, direto nela. O impacto foi tão violento que a lâmina estilhaçou completamente, ferindo Shuzi. O cara fica em choque, sem entender como era possível tanta força. O rei explica que, mesmo que eles estejam no mesmo nível, a diferença entre eles ainda é enorme. O cara duvida do demônio e diz que aquilo provavelmente foi um golpe de sorte, pois se ele errasse um único centímetro daquele soco, o demônio provavelmente estaria mortinho. Mas é aí que o demônio responde com arrogância, dizendo que o resultado não mudaria, e pergunta se ele não percebeu nada de estranho no próprio corpo. Foi aí que o Shuzi viu que o seu corpo estava infestado de insetos venenosos. Eles agora estavam devorando a sua carne. O demônio ainda solta uma provocação, dizendo que se realmente tivesse algum perigo com aquelas espadas, os insetos teriam atacado primeiro. Ou seja, é por isso que o resultado já estava decidido antes mesmo da luta começar. Enquanto a alma de Shuzi era sugada para o objeto no centro da prisão, o demônio pergunta ao sistema se contar a verdade nos momentos finais não conta como espalhar o amor. Ele tá esperando ganhar uns pontinhos extra, mas o sistema ignorou, deixando ele revoltadinho. Porém, mesmo assim ele sai satisfeito. Pelo menos ele tinha treinado a sua técnica venenosa e ainda ficou imaginando a cara que o protagonista faria quando descobrisse o que aconteceu com seu irmão. Falando nele, o Protinha estava dormindo e sonhando com um dia em que as discípulas do demônio apareceram em seu vilarejo. No sonho, ele tentava acalmar o povo, dizendo que todos estavam do mesmo lado, mas ninguém ouvia, eles só sacavam as espadas. E de repente, ele acorda do seu pesadelo, quase acordando o amigo que dormia ao seu lado. Hoje era o grande dia do confronto com o demônio. Ele se levantou decidido e dizendo que precisava ver o estado do inimigo pessoalmente. O amigo, acordando pelo movimento, perguntou onde ele pensava que ia tão cedo. Ele deu uma desculpinha qualquer sobre pegar peixe no lago, mas a sua expressão no rosto deixava claro que a historinha era outra. No meio da madrugada, Yang He apareceu na porta do templo do Rei Demônio, pedindo permissão para entrar. Ele não esperava por ela naquela hora e ficou se perguntando o que ela queria, já que ela só deveria aparecer no dia seguinte. Será que alguma coisa tinha dado errado? Ele deixa ela entrar e pergunta o que a trouxe ali. Ela, toda preocupada, disse que só queria ver como seu mestre estava. O Rei Demônio ficou irritado. Como que ela poderia achar que aquele fracote do Protinha seria capaz de machucá-lo? Ela tentou se explicar, mas as palavras não saíam direito, era só gaguejo. Foi aí que ele percebeu que a culpa era da chuva e dos trovões. No dia em que os pais de Yang He morreram, o tempo estava exatamente assim. Ele lembrou que no jogo original, qualquer um poderia conquistar ela, se soubesse lidar com noites de tempestade. A atrevida, que até então não conseguia falar direito nem uma palavra, pediu para dormir com o seu mestre. Nha!
Como é que é o papinho? O demônio ficou todo vermelho que nem pimenta, pensando que deixá-la assustada ou chateada poderia atrapalhar a missão. Então, ele acabou aceitando. Foi só por isso, sei. Mas antes ele fez uma ceninha, dizendo que ela era muito atrevida. Só que ela não deu ouvidos e o agarrou, dizendo que estava com muito medo e implorou para que ele ficasse com ela somente aquela noite. Ele gritou que isso afetaria o seu orgulho de Lorde Demônio, mas no fim, lá estava ele, deitado do lado da sapequinha. Olha aí. Por causa disso, o sistema até deu mais pontos para ele. Deitado com cara de bobo, ele se pergunta se não estava sendo gentil demais para um vilão. Ele deu uma olhadinha para ela e claro que ela estava de costa, sem querer querendo, exibindo seu popô. Um trovão estrondoso cortou o silêncio e ela se jogou nele, o agarrando com força. Ele, fingindo indignação, perguntou quem tinha dado permissão para ela tocá-lo. Ela, com um olhar perverso, respondeu que só estava com as mãos geladas e queria aquecer. Ela até prometeu que não iria passar dos limites. Foi aí que ele entendeu tudo. Aquela cena era um sinal que o protagonista estava chegando. Ele mandou a garota se levantar e disse que tinha uma missão importante para ela cumprir. Enquanto isso, lá embaixo, no pé da montanha, sob a chuva forte, Xion parecia com um sorriso maligno. Hoje seria o dia da morte do Rei Demônio. Logo pela manhã, o nosso herói já estava voando a todo vapor em cima da sua espada, indo direto pro templo do demônio. Ele achou estranho não ter nenhum guarda na entrada, nenhuma armadilha nem nada. Ele até chega a dizer que o destino finalmente estava do seu lado. Foi quando Yang He apareceu do nada, chamando ele. Ele soltou um sorriso ao vê-la, mas logo ficou sério. Ele não podia agir como amigo depois de tudo que aconteceu. Mas era difícil de resistir à carinha dela, tá? Ele confessou que andava ansioso ultimamente por causa dela, mas ela explicou que só estava fingindo lealdade ao demônio para ajudar no plano. O herói ficou todo felizinho, achando que ela realmente se importava com ele. Ele agora afirma que já faz uma semana e diz que vai acabar com isso e o nome dele será famoso no mundo todo. Ela fingiu estar com medo, falando de traumas e inseguranças, e ele, todo protetor, garantiu que iria pessoalmente acabar com o demônio. Ela sorriu, dizendo que confiava nele, e o trouxa caiu que nem um patinho. Cê é louco, eu tô ficando com medo dessa waifu. Do nada ela pode te trair, tu vai cair no papinho dela, mano. Não tem como não cair, não tem como. O portão do templo se abriu e eles começaram a descer uma escada enorme. Quanto mais eles desciam, mais fraco a espada do herói ficava. Parecia que algo estava sugando o poder da sua espada. Ele quis voltar, sugerindo que ela mostrasse uma outra entrada para ele. Porém, ela diz que trabalha com um demônio há 10 anos e afirma que essa é a única entrada. Com aquele olhar de cachorrinho, ela pergunta se ele não confia nela. E ele, é claro, caiu no conto e seguiu em frente, né? Eles chegaram em um salão vazio. Um lugar perfeito para uma batalha. A porta atrás dele se fechou sozinha, trancando-os lá dentro. Foi quando o Rei Demônio apareceu. Ele o sauda, dizendo que é um prazer conhecê-lo. O herói fica em choque e a Yang He finge surpresa, perguntando por que o Rei Demônio não estava envenenado. Mas ele notou as marcas na mão do inimigo, um sinal claro de que o veneno estava fazendo efeito. Feliz da vida, ele pensou que a sua mestra tinha venerado demais o demônio. Enquanto o demônio murmurava algo, o herói já se preparava para o golpe final. Ele grita que já é tarde demais para implorar por piedade. Daí ele dispara um golpe contra o inimigo, mas no último segundo, os seus olhos se arregalam. Aquele, na verdade, não era o Rei Demônio, era o seu próprio irmão. Foi aí que o Xion percebeu que tinha caído direitinho na armadilha.
lá estava ele, tremendo diante do corpo caído do próprio irmão. As mãos o agarravam enquanto ele gritava, implorando por respostas. O irmão, com uma voz fraca, mal conseguiu explicar que tudo fazia parte do plano do Rei Demônio. E antes que ele pudesse revelar mais, um raio de energia cortou o ar, perfurando seu peito. O protagonista ficou paralisado, não conseguia processar o que via. Enquanto isso, o demônio aparecia com um sorriso falso, dizendo que não aguentava ver tanto sofrimento e resolveu dar uma ajudinha com uma morte rápida. Ele até teve a cara de pau de sugerir que o garoto deveria agradecer a ele. Foi aí que a Yang Hee entrou em cena, chamando-o de trouxa por não ter percebido a armadilha. Ela explica com orgulho que tudo aquilo era obra da inteligência do seu verdadeiro mestre. O choque foi tão grande que o seu rosto congelou. O demônio, todo convencido, puxou a discípula para perto como quem exibe um troféu, perguntando se o herói realmente achou que poderia enganá-la. Aí a ficha caiu. Ele lembrava de todos os anos dedicados à garota, sempre respeitando, cuidando dela, e por anos a única coisa que ele conseguiu foi tocar as suas mãos. E agora lá estava ela, se esfregando no demônio como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando questionada sobre a traição, ela cuspiu palavras venenosas dizendo que nunca foi leal a ele e sempre serviu apenas ao Lorde Demônio. Ela até chega a dizer que queria arrancar a pele dele, fazendo ele implorar pela morte que nunca viria. Foi aí que ele achou que aquela ali não podia ser a verdadeira Yang Hee. Ele acreditava que era algum tipo de truque do demônio. Com um grito de fúria, ele jurou que só havia um jeito de salvar a Pitanguinha. Ele teria que acabar de vez com o demônio. Mano, esse manhwa é muito top. Se a gente parar pra pensar, o protagonista e o vilão da obra estão lutando por mulher. E quem satisfazer mais as garotas fica cada vez mais forte. Esse manhwa é absolutamente perfeito. O Xion partiu para cima do demônio com toda a fúria. Rapidamente o inimigo ativa o seu olho demoníaco, que agora permitia ver além dos golpes do oponente. E o susto veio quando o Rei Demônio, com apenas 2 dedos, segurou a espada no ar como se fosse um graveto. O herói ficou pasmo ao perceber que o inimigo também conseguia enxergar através do reino da virtude e ainda por cima lutar nesse estado. Com um movimento simples, o demônio quebrou a espada como se fosse uma madeira podre, arremessando o protagonista para o outro lado da sala. A Yang Hee, toda sorridente, lembrou que o mestre não estava mais naquela forma fraca de antes. O verdadeiro Lorde Demônio, aqueles que todos temiam, havia voltado. Com uma risada debochada, Bai Qingli o provocou, perguntando se ele não vai usar aquela arma secreta, aquela tal de Lotus Douradas. O garoto fica gelado, como que ele sabia disso? Nesse mesmo momento, ele pega algo em seu bolso, invocando a lendária Lotus Dourada supressora de demônios. Esse é o seu trunfo final. O salão inteiro começa a tremer com poder liberado. O demônio está sorrindo, porém sabe que aquilo realmente pode acabar com ele em seu estado atual. Mas aí veio a reviravolta. Ele já conhece a história original e preparou um contra-ataque especial. Num piscar de olhos, o poder que poderia derrotá-los foi completamente neutralizado. Agora desesperado, o herói gritou para Yang Hee, o chamando de garota do job, se é que você me entende, e perguntando o motivo dela ter o traído. Foi quando ele sentiu um arrepio na nuca, e antes que pudesse reagir, o Rei Demônio já estava atrás dele, sussurrando com uma voz gelada que era a hora de acabar com aquele showzinho. O Protinha se viu encurralado entre os 2 demônios, imaginando se ali seria mesmo seu fim. Arrependido, ele pensou que deveria ter ouvido os conselhos da sua mestra. O demônio fala pra si mesmo que assim que ele matar essa mosca, ele vai passar do primeiro
primeiro capítulo da história. Caído no chão e implorando por misericórdia, a morte parecia inevitável. Foi quando uma mulher surgiu do nada, mandando o rei demônio parar. Todos viraram para olhar. E que visão era aquela? Hierong, a única discípula que o rei demônio realmente amou, estava ali, exalando uma aura que dava medo. Dá pra ver nos olhos do demônio que aquilo mexeu com ele. Havia algo não resolvido entre eles no passado. Ele perguntou o que a Santa do Véu estava fazendo ali. Ela admite que o seu pupilo acabou ofendendo gravemente o rei demônio e perguntou como que ele pretendia resolver isso. A resposta foi clara: quem se mete no caminho do rei demônio conhece apenas um destino. Com um olhar fixo e cruel, ele avisa que não terá negociação. Enquanto isso, o Protinha gritava que o demônio estava blefando e que aquela era a chance perfeita para Hierong se tornar famosa matando ele. O desespero era tanto que ele até falou que nunca teria outra oportunidade como essa na vida. Foi quando uma rajada de energia que se assemelha a uma cauda veio do nada e arrancou o braço do coitado. Quem deu o golpe? Nada mais, nada menos do que a sua própria mestra. Caído no chão, ele ouviu ela dizer que aquilo era castigo por ter desobedecido às suas ordens. A Yang-Hi ficou possessa pela Hierong ter se intrometido nos assuntos do seu mestre. A Santa do Véu não gostou nada de ouvir a garota chamando o demônio de mestre e soltou que aprendizes não deveriam se meter, pois ele já tem assuntos que existem antes mesmo daquela garotinha ter nascido. As duas se encaram com uma tensão no pique UFC, tá ligado? Parece que elas vão sair na porrada, enquanto o rei demônio só observa a cena. Olhando pro Protinha ferido, o demônio percebeu que a Hierong tinha deixado ele vivo de propósito, provavelmente para poder levá-lo dali, mas por algum motivo, algo no seu corpo não queria interferir nos planos da Hierong. Ele fica na dúvida se deve seguir o roteiro que desbloqueará com ela ou seria melhor acabar com o Xion ali mesmo. No final, Hierong pediu para enterrar o discípulo pessoalmente e o demônio aceitou, mas com uma única condição: ela teria que comparecer à cerimônia de mestre de seitas que aconteceria em um mês. Ela dá a entender que já estava esperando por isso e pergunta o que ele iria querer em troca. Ele apenas responde que avisaria quando fosse a hora, e ela saiu levando o corpo do Protinha. Mano, esse demônio é muito leigo. Ele deixou a mulher levar o garoto que tem o poder capaz de matar ele. Aquela Lotus ali é capaz de matar o demônio. Ele só sobreviveu porque ele conhecia aquele golpe e tinha se preparado para poder anular ele. Esse ambiente aí foi feito para poder anular. Se esse cara voltar, vai dar ruim, vai dar ruim. A Xiang-Hi percebeu a burrada e perguntou se o demônio ia deixar aquela mulher sair assim, de mão beijada. Foi aí que ele gritou para Hierong, lembrando que no pé da montanha tem uma magnólia, uma lembrança impossível dele esquecer. Dá pra ver que aquilo pegou ela de surpresa. Ela congelou, sem conseguir dizer uma única palavra, e o sistema pipocou uma notificação confirmando que o amor tinha sido espalhado. Enquanto isso, o demônio ficou pensando na jogada que tinha feito. Ele sabia que deixar o cara vivo era arriscado pra caramba, mas se desse certo e ele conseguisse conquistar Hierong, o risco ia valer a pena. O Lorde Demônio estava deitado, relaxando na cama do acasalamento. Enquanto isso, Yang-Hi se aconchegava nele. O sistema não parava de pingar notificações, pontos de amor espalhados para todo lado. Seus pontos de amor com a Yang-Hi já estavam atingindo o nível máximo, desbloqueando um tal de teste de confiança. E isso deixou ele meio apreensivo, sem entender direito o que isso significava. O próprio sistema explicou que se ele revelasse os segredos da vila da Yang-Hi, iria ganhar a lealdade eterna dela. A proposta era tentadora, e ele se levantou, o chamando para seguir. Ele a levou até a sua coleção particular,
um lugar onde ela nunca teve permissão nem sequer para entrar. Na história original, depois da morte de Bai Qingli, uma certa espada aparecia como prova de que o demônio estava por trás da tragédia na vila da Yanghe. Era uma jogada estratégica do jogo para fazer a garota cair nos braços do Xion, mas agora ele precisava enfrentar esse segredo de frente. Ela fica curiosa olhando em volta, quando avista uma espada enorme. O demônio pergunta se ela reconhecia. Ela reconheceu na hora. Era a arma do guerreiro mais poderoso da sua vila natal, o guardião que todos achavam que tinha morrido em batalha, mas na verdade, o demônio confessa que foi ele quem o matou. E não só isso, ele usou a alma de todos da vila para aperfeiçoar essa espada. Essa espada é feita da unificação de almas vivas daquele povo. A Yanghe congelou, abaixou a cabeça, ficando em silêncio por um tempo. Ele claramente já estava se preparando para a reação ruim, quando ela surpreende ao reagir com compreensão, abraçando a arma com uma estranha devoção. Parecia ter chegado a alguma conclusão interior. Ela demonstra uma admiração ainda maior pelo seu mestre, interpretando seus atos cruéis como uma forma peculiar de salvação. Ela então começa a explicar que já tinha investigado o passado da vila, e ela soube que Kenju, o mestre de corpos malignos, transformou o povo todo em zumbis fantasma, e o guardião, que foi incapaz de protegê-los, fez um pacto com um demônio, dando a sua vida e espada em troca da libertação do seu povo. Ela agora ajoelhada diz que ele salvou o povo dela. Ele uniu todas as suas almas numa forma pura. Ela diz que ele tem muito amor no coração. Toda soltinha, ela diz que é muito abençoada por servi-lo. O demônio só conseguia pensar que aquela garota era tão assustadora quanto um demônio quando está obcecada por algo. O sistema notificou e ele percebeu que, de alguma forma, aquela situação toda acabou dando certo. Mano, o demônio é um homem mau. Tudo que ele fez foi em benefício próprio. Já que aquele povo não tinha mais salvação, ele fez a espada para ele, mas a garota interpretou do jeito dela, achando que ele salvou o povo unindo a alma deles todos em uma espada. Entendeu? Essa garota tá completamente cega. Depois de tudo o que aconteceu, o rei demônio ficou parado na beira da cama, pensando em como iniciar aquela rota especial da Hierong. As suas memórias antigas estavam bloqueadas desde que ele deixou a irmã mais nova para trás. Sim, Hierong é a irmã caçula do Lorde Demônio. A única coisa que ele lembra é do rosto dela chorando, jogando pétalas de magnólia no chão. Provavelmente, o Bai Qingli selou essas lembranças com medo de que fosse uma fraqueza emocional. E de repente ele se toca que já acumulou mais de 10.000 pontos hoje. É hora de abrir um baúzinho, né? Ele tinha 3 opções para escolher apenas uma. Vamos lá. A Cama dos Sonhos aumenta permanentemente a resistência do corpo dele. E quanto mais gente tiver na cama, melhor o efeito. Um pó encantado que funcionava muito bem contra inimigos mulheres. Elas seriam totalmente devotas a ele. Elas seguiriam qualquer comando dele com esse pó. E uma cigarra venenosa. Porém, ele já tinha um poder de utilizar insetos venenosos. Ele não precisava disso. Depois de analisar, ele decidiu que a cama era a melhor opção. Eu também escolheria essa opção, tá? Muito interessante. Resistência sempre é bom, não é? Ele guardou no inventário e já começou a planejar o próximo passo. Ir atrás da sua segunda discípula. Enquanto isso, o Katoko era tratado pela sua mestra. Ele ainda teimava em dizer que o demônio estava fraco e que dava para acabar com ele agora. Sua mestra, porém, cortou
cancelou ele na hora, dizendo que um lixo como ele não tinha direito nem de pensar em enfrentar o Lorde Demônio. Pra deixar claro, ela aperta o peitinho dele com força e avisa que se ele tentar algo por conta própria de novo, ela mesmo o expulsaria. O garoto todo trêmulo entendeu o recado. Ela então solta que a cerimônia para escolher o novo mestre da seita acontecerá em um mês, e ela não vai deixar um insignificante como aquele garoto manchar a sua reputação. O Protinho até fica animado, achando que ela finalmente entraria na competição, mas ela só queria mesmo era a chave da torre do demônio flamejante. Com um sorriso cheio de segundas intenções, ela explica que alguém maldoso escondeu algo lá e suspeitava que era exatamente o que o demônio estava procurando. No topo da montanha, a Cabelo de Grama era importunada pela Waifu Azul, que dizia ser provável que o demônio já tivesse recebido seu fim. Ela até convida a outra para ajudar a fazer um túmulo para ele, mas a resposta foi seca. O Lorde Demônio não iria querer ver ela nem na vida e muito menos na morte. A Waifu Azul fica com pena, mas aí a Pitanguinha se aproxima, avisando que o mestre estava sentindo falta da Tantai. As duas ficam chocadas e a Yang He se ajoelha, dizendo que não tinha mais nada a acrescentar, enquanto a outra garota começou a tremer, como se estivesse perdendo as suas forças. Suando frio, a waifu perguntou o que o demônio poderia querer com a mulher que arquitetou a sua própria morte. A Yang He garantiu que não tinha contado nada sobre isso para o mestre, e ele apenas convidou ela para uma refeição normal. As duas ficaram desconfiadas. A Azulada achou melhor não ir, mas a Cabelo de Grama insistiu que precisava comparecer. Roendo as unhas, ela se perguntava se o demônio planejava enfeitiçar ela, assim como fez com a Yang He. Aquele homem estava subestimando ela? Quando chegava na toca do demônio, a Yang He ficou com inveja da irmã, pois ela agora vai poder passar um tempo a sós com o mestre. Ela mete esse papinho, mas passou a noite toda dormindo agarradinho com o demônio. Salafrária, pensa que eu não sei? Quando a porta se abriu, ela sabia que não tinha mais volta. Lá dentro, o demônio estava sentado à mesa, esperando por ela, como quem já sabia que ela viria. Imediatamente, ela se ajoelhou e o cumprimentou, o chamando de Lorde do Templo Bai. Ele não gostou da forma que foi chamado e perguntou se mesmo depois de tantos anos ao lado dele, ela ainda não tinha respeito por ele. A voz dela falhou por um segundo, mas ela cedeu. Usando um tratamento mais próximo, ela o chama de mestre. Foi quando ele soltou que era hora dela provar o seu respeito de verdade e pede para que ela venha tomar um banho junto dele. A expressão dela congelou na hora, a respiração presa, tudo indicando que essa era uma situação que ela não esperava. E aí, de repente, um inscrito deixou o like no vídeo e se inscreveu no canal. Quer a parte 3 dessa história? Comenta "Eu cheguei", para que eu saiba que você chegou até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso, valeu!